Boa noite. Vou esperar um pouquinho para o pessoal ter tempo de entrar. E nós já vamos começar a conversar sobre o último e-book, né, que foi lançado essa semana, na segunda-feira, que fala dos florais para ajudar a aumentar a libido, né, nesse processo aí que às vezes por estresse, por pessoas às vezes que estão muito cansadas, mulheres principalmente, com multitarefas, né? Se cansam muito e aí chega de noite, não tem libido, tem cansaço só. Mas vamos dar uma esperadinha aí pra dar um tempinho do povo entrar. Espero que quem recebeu o e-book essa semana tenha gostado, que consiga aproveitar e botar em prática, olhar algumas essências que estão ali como sugestão, ver quais são as mais apropriadas para o seu caso e manda fazer na sua farmácia de manipulação e depois me conta como é que tá se sentindo, se foi mais legal, se foi bom, se não foi bom, como é que impactou, se foi positivo o impacto ou não. Olha quanta gente conhecida aí entrando. A Paty, minha amiga, tá lá em Portugal. O Darcy, o Gui, a Rita, a Ceia. Oi, Ceia! Um monte de gente conhecida. Legal, gente. Bom, vou começar a falar então sobre esse e-book dessa semana, que foi isso, que a gente veio, eu pensei numa sequência que fosse lógica pra gente, pra esse momento que a gente tá vivendo de pandemia, que tá complicado, tá todo mundo trancado em casa, né? Então, várias coisas estão aparecendo, a gente tá tendo um tempo pra se conectar, se reconectar com a gente mesmo. E várias questões estão aparecendo nesse momento, assim, que são as mais comuns. Então, o primeiro e-book que eu liberei foi sobre o que são os florais e como é que eles atuam, porque muita gente, embora pra mim seja muito comum o uso dos florais, muita gente nem sabe o que é floral, muita gente confunde floral com homeopatia, e são coisas completamente distintas. Então eu achei que era legal, né, explicar para as pessoas o que afinal era um floral. Aí o segundo foi sobre o sistema imunológico. Por quê? Estamos no meio de uma pandemia de Covid. O que precisamos fazer nesse momento? Melhorar o sistema imunológico, né, para atravessar esse período da forma mais tranquila possível. Aí o terceiro e-book eu falei sobre o processo de emagrecimento. Então os florais como coadjuvante no processo de emagrecimento. Por quê? Porque a gente tá em casa comendo, só eu já engordei uns 3 quilos aqui. Tá brava a coisa. Mas tudo bem, depois a gente corre atrás do prejuízo, né? Parou de fazer exercício com tanta frequência, fica em casa comendo, um problema. Mas tem floral pra ajudar nesse processo, tá? Aí o quarto e-book foi os florais no detox, para ajudar a gente a limpar todas as toxinas, não só físicas do corpo, mas as mentais também, mudar padrões, ver o que não serve mais de comportamento e fazer toda uma revisão do que serve e o que não serve, que é um bom momento para isso. E essa semana sobre a libido. Aí semana que vem tem mais um que eu acho que vai ser o mais importante de todos, mas aí segunda-feira vocês vão descobrir. Muito bem, então vamos lá. Hoje é o da libido. Por que da libido, Janaína? Porque eu atendo muitas, mas muitas mulheres, disparado muito mais mulheres do que homens. Hoje até aconteceu uma coisa bem diferente, porque os atendimentos que eu fiz hoje foram de homens, o que não é normal. Normalmente eu nunca tinha atendido 2 homens no mesmo dia, hoje aconteceu. Mas normalmente quem me procura são as mulheres. E eu tô recebendo muita reclamação de mulheres dizendo assim: Jana, meu marido quer namorar e eu não aguento, eu tô cansada, eu não tenho vontade, eu fico tentando me escapar, fico inventando coisas pra fazer de noite pra não ir pra cama, não tô afim, não tenho vontade nenhuma. Aí eu pergunto assim: bom, tá, mas por que isso tá acontecendo? Desde quando isso tá acontecendo, né? Porque a gente tem que saber o que originou a falta de libido.
Então, normalmente, o que comete uma falta de libido? Pode ser um problema hormonal, uma baixa hormonal da mulher, pode ser estresse, pode ser excesso de tarefas, né, que vai gerar um estresse. Pode ser também, tem mulheres que eu já ouvi relatos que simplesmente não tinham libido, mas isso estava diretamente linkado a um perfil workaholic. A pessoa simplesmente não se permitia se dar prazer. Ela focava no trabalho, só queria trabalhar e achava que isso era perda de tempo. Como é que eu vou perder meu tempo fazendo sexo? Se eu posso estar trabalhando, produzindo, ganhando dinheiro, entende? Então assim, tem de tudo, tá? Também pode estar muito vinculado às crenças, a uma educação, né? A gente tem várias famílias que a mulher não foi educada sexualmente, que é um tabu falar sobre sexo. Tem várias famílias que ainda é assim, infelizmente. Tem a ver também com traumas. Tem várias meninas que às vezes são abusadas na adolescência, na infância, e aí gera um trauma pro resto da vida. Às vezes nem é um abuso físico, pode ser só um abuso emocional, mas dá um receio de se aproximar, né? E ter uma relação. Então tem vários aspectos, tá? Então assim, não existe fórmula mágica. Não tô aqui para dar uma fórmula mágica que vocês vão tomar e vão simplesmente ficar cheia de tesão, querendo namorar. Não, isso não existe. O que existe são essências florais que vão ajudar a gente a equilibrar a pessoa para ela entender os porquês. Porque a gente é um ser que nasceu para simplesmente ser saudável. O sexo faz parte da nossa vida, é uma coisa natural. Não tem que ser nem em excesso, enlouquecido, mas também não pode ficar sem. Entende? Então, assim, a gente tem que entrar sempre num equilíbrio. Então, os florais, eles vão entrar nisso, para regular, equilibrar essa pessoa que tá nesse desequilíbrio, que não tá tendo vontade de, mesmo tendo um marido, tendo um namorado, um noivo, seja o que for, não tem vontade de estar fazendo sexo por qualquer que seja um desses motivos que eu já citei. Tá? Então, eu listei ali. Quem recebeu o e-book vai ver que eu listei do sistema Califórnia e do sistema do Bar, porque são os que eu mais trabalho as mulheres quando elas chegam no consultório com essas queixas, tá? Então assim, se é um caso de uma pessoa que é workaholic, que acha que não tenho tempo para me divertir, a gente vai entrar com essências tipo Oak, que é para aquela criatura que trabalha até morrer. Ela só vai parar de trabalhar o dia que ela cair dura. Eu gosto de usar o Oak junto com o Rock Water, porque o Rock Water dá uma flexibilidade, então ela vai conseguir se dar prazer, sabe, ser uma coisa mais flexível. Eu entro junto com um Pine, que é um floral para culpa, para ela não estar sentindo culpa por não estar no trabalho, né, e estar se divertindo. Se é uma questão de que foi um abuso, eu vou entrar então com um Star of Battling, que é para traumas. Então não importa de que origem, vai atuar nesses traumas, vai liberar para ela conseguir se permitir ter prazer. Se for uma questão hormonal, aí eu vou para o Califórnia, tem um Tiger Lily que é maravilhoso para fazer um equilíbrio hormonal. Se for uma questão de não gosta de ser tocada, a gente vai pensar num Pussy Pulse, que é para isso, para se permitir o toque, para gostar do toque. Tem gente que simplesmente não gosta que toquem, né? Então, assim, tem vários. Então, assim, não tem fórmula mágica. O que tem é a gente avaliar a pessoa, saber por que ela tá sentindo aquilo, o que gerou aquele trauma nela, e aí a gente consegue trabalhar isso para ela voltar a ter uma vida normal, certo? Então, eu vi assim, eu acreditava que esse e-book ia ser o mais polêmico de todos, que ia gerar muita pergunta, e para minha surpresa não gerou tanta pergunta. Mas teve algumas perguntas bem bacanas, assim, que foi em menor quantidade, mas foram perguntas bem pontuais. Eu recebi lá no grupo uma pergunta assim, que um homem com disfunção erétil, que já foi no médico e não deu nada hormonal, quais os florais mais indicados?
Então, nesse caso, se não é um problema físico, a gente vai pensar no emocional desse homem. Então, primeiro investigar os traumas que ele possa ter passado. A gente tem que investigar também o comportamento dele, se fuma, se bebe, se usa medicamento que pode estar afetando isso, mas possivelmente isso deve ter sido descartado, porque se ele for um médico, possivelmente isso foi uma das primeiras coisas que se descartou. Tem que ver o nível de estresse desse homem. Então é por aí que nós vamos atacar. Então assim, ó, não teria como indicar uma essência, dizer assim, é tais e tais. Pode ser até as mesmas das mulheres, porque não tem distinção, essência para mulher e essência para homem, tá? Mas tem que ver qual é o perfil emocional desse homem, se ele sofreu um trauma. Daqui a pouco o cara teve um trauma e aí começou a ter problema. Aí a gente vai entrar com essências para traumas. Se ele tá sentindo culpa, vamos supor que ele começou isso depois que começou lá a trair a mulher dele. A gente não sabe, né? Então a gente vai trabalhar questões de culpa. Se é hormonal, a gente vai tentar ajudar com os florais a regular esses hormônios. Mas nunca esquecendo que floral não substitui medicamento. Floral é uma complementação. Na verdade, os florais, eles dão uma acelerada, uma catalisada no processo terapêutico junto com os medicamentos, tá? Eu já contei aqui nas outras lives a minha experiência que eu tive o ano passado, lá na Inglaterra, que me deu uma herpes no rosto e que eu tomei os florais junto com o aciclovir, me deu uma herpes zoster, né, que é o vírus da catapora, que fica guardadinho pra sacanear a pessoa no dia que ela consegue realizar um sonho. Então, eu consegui super acelerar o meu processo de cura, que os médicos tinham previsto que não seria menos do que 15 dias, eu acelerei em uma semana. Em 5, 6 dias eu tava zeradinha, assim, ó, voltando pro Brasil, infelizmente. Mas eu consegui super acelerar, assim, foi... Ninguém acreditou. Pra quem eu conto, fica assim, mas como? Usando os florais junto, tá? Então, assim, ó, nunca é pra substituir o medicamento e a orientação médica pela terapia floral. Se acontecer da gente conseguir entrar com um floral antes de entrar num processo que precise medicamento, maravilha, é isso que a gente quer. Agora, se não consegue, gente, tá tudo certo, dá pra usar, eles não brigam. Um vai atuar no corpo, o outro vai atuar no corpo emocional e mental, tá? Então é no corpo energético da gente, fazendo com que a gente comece a entrar num equilíbrio e esse medicamento consiga funcionar de uma maneira até mais rápida do que ele funcionaria sozinho, certo? E me perguntaram assim, ó, se a gente pode usar os florais no período da menopausa. Não só pode, como deve, porque ajuda muito. Tive alguns casos, acho que uns 3, se eu não me engano, de mulheres que já estão com uma certa idade, que já passaram por todos os hormônios possíveis e imagináveis para regular calorão, para tudo, para ressecamento vaginal, e simplesmente não responderam bem aos medicamentos, tiveram efeitos colaterais sérios e aí acabaram não aderindo ao tratamento, né? E resolveram que iam sofrer porque não queriam mais usar hormônio. Aí o que aconteceu? Eu entrei com os florais pra gente tentar dar uma regulada e simplesmente essas pessoas conseguiram, só com o uso dos florais, melhorar a questão do calorão, da lubrificação vaginal. Não ficou uma maravilha porque a gente tem um déficit de hormônio, toda mulher sabe disso, que depois da menopausa tem um déficit de hormônio, né? Fica bem baixo, e aí isso acontece, mas deu uma melhorada. Então, assim, já foi super positivo, né? Do nada pra alguma coisa já é bom. Então, deve usar sim, e a gente pode usar os florais em qualquer fase da vida. Tu pode tomar floral quando tu tá grávida, pode dar floral para bebezinho. Inclusive hoje me perguntaram novamente lá no grupo como é que era a prescrição para bebê. Então eu mando botar 10 gotinhas na água da banheira e aí dá banho no bebê, é normal. E aí o bebê vai estar recebendo os efeitos da fórmula, né, que a gente quer trabalhar com ele.
Daí diz, Janaína, mas bebê precisa de floral? Tem bebês que precisam. Eu acredito assim, ó, que a pessoa que respira já precisa de floral. Porque todo mundo tem o desequilíbrio em algum momento da vida, né? Porque se a gente vivesse num lugar assim perfeito, sem nenhuma incomodação, sem ruídos, mas isso não existe. Então, assim, em algum momento vai ter uma contrariedade, vai ter uma perturbação e a gente vai se desequilibrar. E as flores justamente elas entram aí para nos reequilibrar, para a gente voltar a ter saúde. Então, na verdade, ela faz uma promoção da saúde. Então, o ideal é não buscar os florais quando tu já tá no desespero, que nada mais deu certo, que a maioria das pessoas que me procuram diz assim, olha, eu já tentei de tudo, a minha última cartada é o floral. Tá, tudo bem, dá pra consertar, mas é mais demorado, entende? Então, assim, se a gente consegue entrar num equilíbrio antes da coisa tomar uma proporção maior, muito melhor, certo? Então, eles fizeram essa pergunta, se poderiam botar pro bebezinho, então bota na água da banheira. E aí cai por terra aquela história de que floral tem que ser sublingual. Floral tem que ser tomado de qualquer maneira, ele tem que entrar em contato com a gente. Então pode ser via spray, passa um spray em volta do teu corpo, tu pode passar num ambiente para melhorar a energia daquele ambiente. A gente pode fazer ele em creme, tem o creme do Rescue, que foi o que eu contei da minha experiência lá na Inglaterra, que eu passei no rosto e melhorou assim em 10 minutos, o olho que estava completamente fechado, inchado, começou a abrir. Dá pra fazer em gel, dá pra botar em óleo de massagem, dá pra na água do banho do bebê, dá pra botar no pote do cachorrinho e do gato que vão tomar, dá pra... enfim, assim, ó, a imaginação é o limite. Eu tô fazendo parte de um grupo que tá trabalhando com crianças autistas, a gente bota no álcool gel pra eles passarem nas mãos. Porque como o autista tem muita seletividade alimentar, às vezes eles não aceitam tomar alguma coisa, né? Então assim, ó, entrou em contato com a gente, já tá funcionando. Então, a imaginação de vocês é o limite para vocês botarem em uso os florais. Não precisa ser, tem que ser embaixo da língua. Não é Isordil. Isordil, que é sublingual, é o comprimidinho, tu bota embaixo da língua pra quem tem angina, dor no peito. Não é Isordil, não precisa ser sublingual. E não tem também essa coisa que todo mundo fala, não pode escovar os dentes e tomar floral que não faz efeito. Isso serve para homeopatia, porque a menta corta efeito da homeopatia. Floral não é homeopatia, o método de obtenção é completamente diferente. Vocês olhem minhas lives anteriores que eu explico isso, tá? Então assim, ó, não tenha medo de ser feliz. Quer botar no suco de laranja? Bota no suco de laranja. Quer botar no cafezinho? Bota no cafezinho. O importante é entrar em contato com essa frequência, tá? Que o floral é um remédio frequencial. A gente está trabalhando simplesmente com energia. A gente não tem um princípio ativo que vai dar um efeito colateral. Muito bem, continuando. Aí ela perguntou se conseguia melhorar os níveis hormonais. Então eu já respondi ali quando eu falei do Tiger Lily. Sim, tem florais que melhoram os níveis hormonais. Inclusive tem uma fórmula que é o Woman Essence do Bush australiano, que é maravilhoso para qualquer fase da vida da mulher, tá? Porque ele regula hormônio, ele regula o humor, é assim, é maravilhoso. TPM com ele é outra vida. Perguntaram para mim também se crianças pequenas, agitadas, e inclusive com sono agitado, como que se tratava essas crianças. Então, criança, a gente precisa tratar mãe junto, porque eles vivem em simbiose com a mãe. Então assim, ó, eles espelham. O que a mãe tá sentindo, a criança não precisa nem saber, pode estar bem longe, ela vai sentir a mesma coisa. Então tu tem que entender como é que tá funcionando essa mãe e tratar os dois simultaneamente, tá? Então é sempre assim, porque se tu tratar a criança e a mãe não estiver legal, é chover no molhado. A gente simplesmente melhora a criança, daqui a pouco desequilibra de novo porque a mãe não tá bem. Então se tiver que escolher escolhe a mãe para tratar, porque aí a criança, né, vai acabar melhorando por conta que a mãe tá bem.
Perguntaram, isso é uma boa pergunta, se o rescue manipulado era igual ao pronto. O pronto, ele é solução estoque, tá? Dá pra tomar? Dá pra tomar direto, não tem problema nenhum. Mas eu prefiro sempre o manipulado. Por quê? Porque ele tá mais diluído, ele vai ter uma atuação mais a nível emocional, mais rápido, tá? Não que o outro não vai ter também. Só que o manipulado eu vejo um resultado mais rápido no emocional. O outro da solução estoque, como ele é mais concentrado, eu gosto muito, por exemplo, tem um rescue na minha bolsa sempre. Se a pessoa, se eu no caso, tenho uma picada de mosquito, o mosquito me adora, eu vou lá e pingo uma gotinha em cima dessa picada, me dá uns 20 minutinhos, eu já diminuiu bastante a coceira, já diminuiu bastante o edema ali. Então eu gosto muito pro físico. E quando não tenho o manipulado, eu uso esse. Mas por custo-benefício é melhor fazer o manipulado, que é bem mais barato, tá? Perguntaram também assim, ó, os outros sistemas florais são indicados da mesma forma que o bar, pelo nome das essências e a porcentagem de blend? Sim. A única coisa é assim, que é bom a gente colocar do ladinho qual é o sistema que tu tá querendo daquela essência, porque tem essências que tem sistemas diferentes e tem o mesmo nome. Então, por exemplo, um Black Eyed Susan, eu tenho ele na Califórnia, tenho ele no bucho australiano. Então, se eu vou mandar fazer numa farmácia que trabalha com os dois sistemas, ou não sei, aí tu vai ter que, a farmacêutica vai ter que saber qual sistema que o terapeuta ou que a pessoa tá querendo tomar, se é do bucho, se é do Califórnia, enfim. Então é sempre interessante ou dizer lá a fórmula floral do sistema tal e aí botar as essências, ou então do ladinho especificar qual é o sistema, tá? Eu já falei de novo das formas de administração, que é uma das coisas que tem bastante dúvida, porque existem essas crenças aí que estão vinculadas à homeopatia, tá? Então, assim, ó, entrou em contato, tá valendo, tá funcionando. Ah, Janaína, mas aí eu fiz um spray e passei na minha casa, mas eu não precisava daquelas essências. Como é que vai ser? Não vai ser nada, porque se tu não precisa da essência, ela simplesmente não vai fazer efeito em ti. Ela só vai fazer efeito se tu precisar dela, aí ela vai ter um bom resultado. Então, vou bater de novo na mesma tecla. Leiam os escritos que o Dr. Bá deixou. Ali ele explica tudo, tintim por tintim, não tem dúvida. O cara escreveu liberte-se, então assim, ó, vamos parar de botar tanta regrinha, de botar tanto empecilho pro uso de um floral. Ele simplesmente escreveu que um floral não faz mal, porque justamente se tu der o floral errado, a pessoa não vai sentir nada. Então, tomei um floral, não funcionou. Tomou possivelmente uma essência que tu não precisava. Então, por isso a questão de entender o que a gente está sentindo e buscar a essência mais adequada para o nosso momento, para as nossas características, é super importante. Outra pergunta que me fizeram hoje foi assim: se eu der para uma pessoa um floral que trabalha a personalidade dela, por exemplo, me deram esse exemplo, o Vine, para uma pessoa rígida que quer que todo mundo faça o que ela quer, porque ela é a dona da verdade, ela que sabe, vai fazer efeito para essa pessoa? Sim, vai fazer muito efeito para essa pessoa. A gente só tem que ter um cuidado de saber se essa pessoa está preparada para receber essa essência, se ela quer trabalhar essa questão, porque não adianta eu dizer assim, gente, aquela pessoa não vai, vou dar Vine para ela para ver se suaviza, ela fica mais legalzinha comigo. E a pessoa não tá afim de mudar, não tem Cristo, entendeu? Então assim, ó, a gente nunca pode invadir o livre arbítrio dos outros. Então não adianta eu perceber que a pessoa precisa e ela não querer, e ela não ter essa percepção também. Então a gente tem que ter muito cuidado e não invadir os outros, nem como mãe, ou, olha, se for um bebezinho, não, daí a mãe pode, tá? Mas se é um adolescente, por exemplo, a gente já não tem esse direito de simplesmente invadir. Ai, minha filha tá assim, agora eu vou dar isso aqui pra ela. Gente, pelo amor de Deus, tá? O floral não é pra manipular as pessoas e fazer elas ficarem como a gente gostaria que elas fossem.
É pra a gente ajudar as pessoas num processo evolutivo e num processo de autoconhecimento. Então a pessoa tem que estar disposta a trabalhar aquela questão. Porque senão, o que tu tá fazendo, primeiro que não vai fazer grandes efeitos. E segundo, que é feio, tá? Então, por favor. Então, sim, quando a gente vai trabalhar com uma personalidade e pega a essência no ponto ali, funciona e funciona muito bem. Aí, como é que esse Vine vai ficar? Ele vai começar a se dar conta que ele é um mandão, que ele fica dando ordem para todo mundo. Ele vai mudar, ele vai para o aspecto positivo do Vine. Porque todas as essências têm uma polaridade, elas têm polaridades, tá? Então ela tem um lado positivo e um lado negativo, ou eu não gosto dessas palavras, mas enfim, né, para um fácil entendimento. Então, se a gente pega uma pessoa que tá naquele estado negativo, no lado chatinho da essência, e a gente der a essência, ele vai se transformando e vindo para esse lado positivo da essência, certo? Então, para ter as virtudes daquela planta. Então, é muito bacana. Eu acho que todo mundo tem que experimentar em si próprio para ver quais são os efeitos. Façam uma análise, vejam qual é a personalidade de vocês, como é que vocês se comportam. Tem muita gente aí, hoje em dia, em Patins. O Empatins era a flor do Dr. Bach, inclusive foi a primeira que ele descobriu. E a Empatins assim, ó, eu faço bem, eu faço rápido, eu não tenho o menor saco de esperar os outros fazerem. Se eu tiver que mandar, eu faço. Tem muita gente assim, né? E qual é o outro lado, o lado positivo de Empatins? É saber que cada um tem seu ritmo, ter mais tolerância com o ritmo do outro, saber que o outro também pode fazer tão bem quanto você, só que ele vai fazer no tempo dele e tá tudo certo, tá? Então, se eu der um empate para uma pessoa super empática, ela vai mudar nesse aspecto. Ela era intolerante, ela não tinha paciência de esperar, ela vai começar a ter mais paciência, vai esperar a pessoa no tempo dela, entende? Então a gente consegue mudar. A Vera tá perguntando se o Vine é de que sistema? É do Bach. É do Bach. Aí pediram também assim, ó, essências florais para paciente com Parkinson, perguntaram para fibromialgia. Gente, isso daí a gente já tá entrando num terreno mais complexo, tá? Porque tem que ver a pessoa em si. Não tenho como indicar essências nesses casos, porque a gente tem que entender como é que aquela pessoa chegou naquele estado, quais foram os traumas que ela teve durante a vida, o que ficou faltando, como é que ela se portou a vida inteira, desde o intrauterino até aquele momento. Então é muito complicado, tá? Então assim, eu não gosto de ficar dizendo, ai, essa essência é boa para isso. Claro que num curso a gente dá tudo isso, mas aí a pessoa entende que tá lá para aprender as essências. Agora, quando me pedem assim de doença, eu não posso ficar falando coisas, porque daqui a pouco a pessoa vai dizer, não, mas a Janaína que disse para tomar aquilo para Parkinson. Não, eu não posso falar isso sem fazer uma consulta, dar uma consulta para a pessoa, fazer uma boa anamnese, entender como é que é aquele ser humano que tá na minha frente, e aí fazer um buquê para aquela pessoa, para a personalidade daquela pessoa, para o perfil emocional daquela pessoa, tá? Então, quando me fizerem essas perguntas, a minha resposta vai ser sempre essa. Veja como é que é essa pessoa, qual é a história dela, o que ela passou na vida, como é que isso tudo começou. E aí, a partir disso, a gente vai trabalhar a pessoa. Os florais, eles tratam o doente e não a doença, tá? Então assim, a gente equilibra a pessoa para a pessoa ter uma resposta melhor frente às doenças. Então assim, ó, a gente quer promover a cura, tá? E não curar uma doença. São coisas diferentes, tá? Trazer a pessoa de volta para homeostase. O que é homeostase? A gente nasce para viver em homeostase, que é aquele equilíbrio que o ser humano precisa, que é a normalidade, é a temperatura 36 graus, 37, entendeu? Então assim, ó, a gente tá em equilíbrio, é a homeostase. Então, quando a gente sai disso, os florais conseguem nos ajudar a recuperar.
Mas a ideia aqui seria não adoecermos, né? E não ficar tapando o buraco depois. Dá pra tapar os buracos? Dá pra tapar os buracos e tapa super bem. Mas a ideia é que a gente não precise chegar a esse ponto. Me pediram também assim, ó, criança em processo de desmame, que tá braba, irritada, dormindo pouco. Aqui eu dei uma sugestão de essência que eu gosto muito pra criança, que é o Bottle Brush, que é do Bush australiano, que é uma essência maravilhosa para as adaptações das fases da vida. Então assim, desde criancinha até velhinho pode tomar Bottle Brush, tá? Aliás, qualquer essência. Então, essa Bottle Brush, ela faz essa adaptação. Então assim, criança que começa a sair os dentinhos, ou então começa a fazer o desfraude, o desmame, ou entra numa escolinha, ou então vai ganhar um irmãozinho, ou vai trocar de escola, enfim, todas as fases de mudança, ou seja, a vida inteira, tá? Dá pra tomar. Então eu gosto bastante dela. Mas assim, eu não vou dar um Bottle Brush sozinho, assim, pra criança. Eu vou ter que saber por que a criança tá passando por isso, por que ela tá zangada. Uma das coisas que a gente precisa ver é como é que tá essa mãe em relação a esse desmame, né? Porque daqui a pouco a mãe não tá muito afim de desmamar. Ela não fala, ela não admite, ela quer, só que ela não quer muito, entende? Então a gente tem que ver também essa questão toda envolvendo a mãe junto, né? E voltando naquela criancinha criança agitada com sono agitado, como tratar, é muito comum na infância as crianças terem terror noturno. Então a gente tem que fazer uma avaliação também para ver se essa criança não tá com um terror noturno, tá? E aí tratar os medos, tratar várias questões que estão vinculadas a isso. Então assim, ó, nada é tão simples, mas nada é complicado também. Então assim, a questão toda é olhar para a pessoa e ver o que ela tá precisando. Eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntinhas que o povo tá botando aqui antes que eu me perca, tá? Para aí. Aí aqui, começou aqui. Ó, a Rita disse que só engordou 15 quilos, não teve muita questão de valores. Às vezes me sinto segura em indicar floral, como sempre engoli sapo e cheguei numa Tá, então engolir sapo é horrível. Pra isso tem uma essência boa, essa dá pra indicar. Jasmim Madagascar de Saint-Germain é ótima para aquelas pessoas que engolem sapo. Só que a gente tem que também simplesmente fazer aquela pessoa... como é que eu vou dizer? Ela precisa aprender a dizer não também. Ela precisa aprender a se individualizar e saber dizer não, se colocar perante os outros. Porque normalmente quem engole sapo também não sabe dizer não, né? Então é uma questão inteira. A gente tem que tratar essa personalidade que tá fragilizada, possivelmente porque teve alguém muito controlador ou muito forte, como, né, de autoridade, tipo mãe, pai, irmão, não sei, mas possivelmente sim. Então a gente tem que tratar essa personalidade, fortalecer esse eu, tá, Rita? Ó, filhos, hipotireoidismo. Então, tem que ver toda a tua história para saber o porquê que tu chegou nesse ponto, tá? E claro, daí engordou por conta da tireoide também. Então assim, a gente tem essências que vão trabalhar essa questão hormonal de tireoide, sim, tem várias, tá? Mas a gente tem que saber toda a história dessa pessoa pra tratar ela por inteiro. Não adianta dizer, toma esse aqui pra tireoide. É que nem aspirina, tá? Toma pra dor de cabeça, parou de tomar, volta tudo, certo? Deixa eu... Aqui a Espaço Bem Viver botou: é muito triste ouvir de uma pessoa que ela vai direto comprar o floral sem passar por um terapeuta. Olha, eu concordo um pouco contigo e discordo um pouco. Eu acho assim, ó, Dr. Bach, ele queria que os florais estivessem
ao alcance de qualquer pessoa. Ele não estava pensando que para tomar floral a pessoa tinha que passar nem por um médico e nem por um terapeuta. Ele queria que as pessoas tivessem um acesso livre a isso tudo. Eu acho que aqui a questão mais problemática é a gente se enxergar, admitir os nossos erros e buscar a essência que mais vai nos ajudar nesse processo, tá? Eu acho que essa aqui é a questão limitante, porque é complicado tu olhar, por exemplo, a descrição de um floral e dizer assim, eu sou Vine, eu sou super cri-cri, eu sou crítica, eu sou chata, eu sou mandona mesmo, eu não gosto, eu que sou a certa, eu sou a dona da verdade. É complicado, né? Tem gente que tem esse discernimento, mas a maioria, tipo assim, não, eu nem sou assim. Ah, eu sou um doce de coco, imagina. Mas aí tu vai conviver com a pessoa, não é bem assim. Então eu acho que a principal questão é esse olhar, de conseguir ter uma autocrítica e um autoconhecimento ao ponto de conseguir separar as suas essências e ter esse benefício. Tá? Então, assim, para isso servem os terapeutas, para ajudar, né, para conduzir a pessoa, para ela conseguir enxergar a si própria. E aí a gente entra com os florais, porque a gente estuda muito os florais, sabe, conhece um monte de essência, sabe combinar, vai ajudar a pessoa. Mas a ideia é essa, a pessoa poder ter uma autonomia e poder fazer uso desses florais sem depender de um terapeuta, de um médico, enfim. Tá? Então, assim, eu acho que é isso. A parte mais crítica é a questão da autocrítica. Aí a Rita disse que não tem receita de bolo, tudo depende da individualidade, sempre, tá? Nunca esqueçam, estamos tratando pessoas e não doenças. O que a gente faz com a informação da doença? A doença nada mais é que um sinal de alerta mostrando que tem alguma coisa errada. Então, a gente pode pegar pela psicossomática daquela doença para entender qual foi o emocional que levou até aquele ponto. O que ficou mal elaborado, mal digerido, mal processado, que a pessoa chegou a cristalizar isso no corpo. Então, a gente sempre pega. Eu, por exemplo, nos atendimentos que eu fiz hoje, eu perguntei quais eram as doenças que a pessoa tinha tido. Por quê? Porque através dessa informação, eu sei o que eu vou perguntar para essa pessoa. Então, uma pessoa que me diz assim, eu tenho asma. Meu querido, como é que é a sua relação com mamãe? Como é que foi a gravidez de sua mãe? Por quê? Porque asma, desculpa gente, não é Covid, tá? É garganta seca já. A relação com a asma tem relação com o pulmão tem relação com a alegria, com a tristeza, que é o contrário da alegria. Então, se eu sinto tristeza, eu vou somatizar na minha parte respiratória. E isso tem muito a ver com a mãe também, e com a gestação e dos medos que essa mãe teve, sabe? Então, com a questão da doença, eu consigo pegar o fio da meada para entender como é que funciona essa pessoa, como é que é o emocional dela, como é que ela reage às coisas, por que ela é ansiosa e ela não faz ideia da ansiedade dela. Aí tu vai lá e faz uma anamnese e descobre que aquela mãe passou uma gravidez inteira apavorada. Como é que a pessoa não vai ser ansiosa, gente? Não tem como, sabe? Então, tem que investigar a vida da pessoa desde o útero. Tem que fazer, porque aí a gente consegue de fato ajudar. A Virgínia tá falando aqui, florais para cães medrosos, que tremem com fogos e barulhos e que não quer se alimentar. Treme de medo? Rock Rose, entra em pânico. Pode dar. Floral de bar para cachorro é maravilhoso, responde super rápido, tá, Virgínia? Então, assim, eu gosto muito das fórmulas. Tu pode dar um rescue, tá? Se tu quiser dar um rescue mais turbinado, bota o Rock Rose, que já faz parte do rescue, junto para dar uma turbinada na questão do medo. E que não quer se alimentar, eu acho que tu pode testar um chicory, tá?
Então é um teste, tá? Eu teria que conhecer melhor esse cachorro. Eu já falei aqui em outras vezes que cães, gatos, eu normalmente trabalho junto com um veterinário que me passa aquele perfil emocional do bichinho, ou então um dono que conhece bem o bicho me passa todo o perfil. Ah, ele é assim, ele é assado, é carinhoso, é medroso, e aí em cima disso a gente monta a fórmula, tá? Eu não faço anamnese de cachorro e de gato, mas eles me dão as informações que eu preciso e aí eu vou fazendo perguntas, né? Eu faço anamnese com o dono ou com o veterinário. Floral para bebês, qual a posologia, quantas gotas? Então, se for bebê bem bebê, para não ter o risco de a questão da ingestão do álcool, né, que o conservante é o Brand, eu boto na banheira, até para uma segurança da mãe, ela se sente mais segura não dando nada, né, porque às vezes o bebê só mama, não toma nem água, então tu não vai dar o floral na boquinha, então bota no banho que vai funcionar. Dá para fazer em glicerina, tá, como conservante. Eu já falei aqui, eu particularmente não faço porque tive muitos problemas de contaminação com a glicerina. E aí a pessoa volta com vidro cheio de bicho lá dentro, de fungo e de bactéria, e me mostra, olha, tem umas coisinhas aparecendo no meu vidrinho. E aí eu tenho que resolver o problema que foi contaminação da boca. Então assim, ó, eu cortei isso, então eu não faço mais. Ou eu faço com Brand, ou eu faço com vinagre de maçã, ou então eu faço sem conservante nenhum. O prazo de validade eu não sei nem especificar, porque vai guardar na geladeira e tem que ficar o tempo inteiro cuidando pra ver se não tem nada lá dentro boiando, se não contaminou. E mando expressamente não pingar direto na boca quando não tem conservante, direto num copinho com água e de preferência nem respirar perto, tá? Pra não contaminar. Então assim, eu não gosto de fazer sem conservante, mas tem casos que as pessoas precisam e pedem e aí eu faço dessa maneira. Tá? Mas se tu mandar fazer numa farmácia de manipulação, sempre tem a possibilidade da glicerina, certo? Mas também tem que ter um super cuidado porque contamina fácil, tá? E se for uma criancinha maior, o que que eu faço? Eu faço em álcool 5%, álcool não, desculpa, Brand, tá? O Brand, ele tem uma concentração normal de 38% de álcool. Eu botei uma tabelinha de concentração de álcool absoluto de Brand 5%, 10%, 20% e 30% lá no meu canal do Telegram, quem quiser ver para saber a quantidade que tem de álcool dentro dos 30 ml, e aí vocês considerem que tem aqueles 30, mas tu vai tomar só 4 gotas. Então assim, ó, é o mínimo do mínimo do mínimo. Essa semana me perguntaram se o bafômetro pegava o floral. Eu conversei com um policial sobre isso, eu queria fazer um teste, filmar pra vocês, né, de tomar o floral 20%, que é o que eu normalmente manipulo, e fazer o teste do bafômetro pra ver o que aconteceria, tá? O policial me jurou de pé junto que não pega, que não tem como 4 gotas com aquela concentração de álcool pegar, mas ele me disse que o bafômetro aqui de Garopaba tava quebrado na época, isso foi ano passado. Ele me disse, tá quebrado, quando voltar eu te ligo, a gente faz. Só que ele nunca ligou e eu acabei fazendo outras coisas, não me lembrei mais. Até agora eu vou pedir de novo se eles topam fazer isso, tá? Mas não pega, porque é ínfima a quantidade de álcool. Então assim, ó, é seguro, tá? Não vai deixar nenhuma criança virar alcoólatra porque tomou floral com 5% de Brand quando era criancinha. Tem terapeutas que têm medo de que a criança vincule o bem-estar do floral com o consumo do álcool e venha ser um adulto alcoólatra. Eu já não acredito nisso, gente. Mas cada cabeça uma sentença, não tem certo, não tem errado. Eu não sou a dona da verdade. Eu só tô colocando pra vocês a minha experiência e o meu ponto de vista, tá? Então, assim, sintam-se à vontade pra fazerem da forma que vocês acham mais correto. A Vera botou tratar a mãe também juntamente com a criança até que idade? Eu trato mãe com criança até uns 14 anos, tá? Aí depois eles já estão na adolescência mesmo, aí é papo reto com adolescente. Por quê? Porque dependendo da criança, né? Tem uns que amadurecem um pouquinho mais rápido.
Mas enquanto ele tá ali embaixo da mãe, a mãe mandando e cuidando e ajudando na escola, tem um vínculo né, muito próximo, muito forte. Então tem que tratar os dois, porque a mãe desequilibrada desequilibra a família inteira, desequilibra filho, e aí é só observar. Quando a criança tá impossível, para e se olha e pensa assim, como é que eu tô me comportando, o que eu tô sentindo nesses dias. Aí a gente começa a se perceber e ver que a gente tá irritado. E aí o outro começa a espelhar e começa a reagir. Então a gente tem que ter esse cuidado, sabe, de ter uma autocrítica boa. Quando a minha filha, ela tá com 14 anos agora, quando ela começa a ficar muito alterada, eu dou uma parada, eu dou floral pra ela, mas eu dou uma parada e olho pra mim. O que eu tô sentindo nesse momento? O que eu tô passando nesse momento? Quais são os meus medos nesse momento? Por que essa criaturinha tá espelhando isso? Porque normalmente tem um pouco da gente junto, tá? Então eu até uns 14 anos sempre tento trabalhar a mãe junto. A não ser que a mãe não queira de jeito nenhum, tá? Mas isso é bem raro. Deixa eu ver o que mais. Florais, ensinamento deixado pro planeta. Sim. O Dr. Bá nos deu esse presente, né? Que foi nos ensinar como fazer um floral. Então tem esses milhares de sistemas hoje em dia no mundo todo, que na verdade foi um presente que o Dr. Bá nos deixou, que não foram só as 38 essências, ele nos deixou um método de obtenção de um remédio frequencial numa época que não se falava em frequência, que não se falava em física quântica. Então, olha que coisa mais linda, não tem preço isso, gente. E eu assim, eu como farmacêutica, eu acredito de verdade, do fundo do meu coração, que os florais são a medicina do futuro. É o caminho, é o frequencial, é trabalhar nossa energia. Nós somos energia condensada, mas nós somos energia. Tudo no mundo é energia. Então, é isso, é um baita. Foi assim, olha, o cara era iluminado. Qual a diferença do uso para crianças, bebês, adultos e animais? Então, animal tu vai botar no pote de água para ele beber. Dependendo do pote, eu mando botar umas 10 gotinhas e cada vez que vai trocar a água, né, lavar o potinho, botar de novo as 10 gotinhas. Não tem importância se tem outros animais na casa, porque se aqueles animais beberem aquela água com o floral e não precisarem daquelas essências, não vai fazer efeito nenhum neles. Mas normalmente, como é um grupo, eles sofrem mais ou menos das mesmas coisas, então vai beneficiar todo mundo. Ai, o Espaço Bem Verde disse que tava travando. Tá travando ainda, gente? Ou tá legal? Alguém me dá um okzinho aí se tiver bom. Eu vou pedir desculpas pra vocês que eu não tô alimentando o Telegram como eu devia, nem o Instagram, nem o Facebook, porque eu tô numa correria doida pra gente conseguir gravar esse curso de formação e eu tô escrevendo também alguns e-books também e o material todo do curso, então isso tá me ocupando bastante tempo. E ainda tem o consultório, tem a casa, tem tudo junto reunido, né? Então a minha quarentena tá bem agitadinha assim, mas tudo certo, né? Eu tô fazendo o que eu amo, então eu tô bem feliz. Tá bom, tá. Que bom que tá bom aí. Deixa eu ver o que mais que me perguntaram aqui. Assim, uma das essências da libido bem legal é a hibiscus da Califórnia. Porque ela faz a gente, assim, se curtir, tá? Pra se enfeitar, pra namorar, pra seduzir. Então isso é uma essência bacana, tanto pra homens como pra mulheres, tá? Se o homem também tá com uma baixa libido, ele também pode usar hibiscus. Então, assim, esse book de libido não é só pra mulher não, tá? Normalmente a incidência de falta de libido é maior no mundo feminino do que no masculino, tá? Mas os homens às vezes também sofrem de falta de libido. Então a gente pode, essas essências todas que eu listei ali, vocês podem dar para os maridos também, é só ver qual que eles estão precisando e dá para fazer os buquês ali para eles também sem problema nenhum.
A Virgínia queria saber, criança de 4 anos birrenta e dominadora, desde bebê, personalidade forte, só o Vine já ajuda. Não me dá Vine sozinho, pelo amor de Deus. Não faz isso, tá? Tem que avaliar toda essa criança, toda essa gestação, ver como é que é a relação dela com essa mãe, e aí sim tu vai entrar com os florais. Uma coisa, as crianças elas estão muito aceleradas, tá? Essa última geração aí, Jesus amado, eles já nascem com o dedo aqui pro iPhone, né? Então, eles são muito acelerados, então a gente tem que desacelerar essas crianças para elas se sentirem confortáveis dentro do próprio corpo, tá? E aí a gente trabalha esses aspectos de personalidade, mas sozinho, não. Vocês nunca vão me ver dar uma essência sozinha para ninguém, porque a gente tem que usar essências para dar suporte para essa essência principal, para a pessoa conseguir processar toda aquela informação que essa essência está trazendo, porque floral nada mais é do que a informação da planta na água. A gente tem o livre-arbítrio de ler ou não ler essa informação, tá? Mas uma criança, se tu vai mexer, então mexe com amor e cuidado, tá? Então assim, ó, cerca ela com essências que vão dar bem-estar. Então assim, dá uma desacelerada, ver como é que é a qualidade de sono dessa criança. Outra coisa bastante importante, a gente tem que ver como é que é a respiração dela, se ela respira direitinho, tá? Então assim, ó, tem várias coisas que a gente tem que se atentar pra não sair, né, deixando as pessoas desconfortáveis, porque o Dr. Bach, ele queria que a gente tivesse um tratamento tipo a da homeopatia, que é tratar o doente e não a doença, mas sem a agravação que a homeopatia dá. Então ele queria que fosse um tratamento suave, que a pessoa se sentisse bem durante todo o processo. Então a gente não pode ir lá enfiar o dedinho na ferida, porque a pessoa pula e pula mesmo que seja um bebê, tá? A gente tá dizendo que o dia precisa de mais horas. No meu tá precisando de mais horas. Tô precisando dormir mais também, viu, gente? Eu sou uma pessoa que gosta de dormir, preciso dormir e não tô conseguindo dormir tudo que eu gostaria e que eu precisaria. Mas tudo bem, uma hora vai dar, né? Eu acho que o dia tá mais curto mesmo. Jana, Virginia perguntando, diferença dos florais de Bach e florais de Saint-Germain, tem um melhor que o outro? Não tem um melhor que o outro, não existe sistema melhor que o outro, tá? Pode ser que tenham pessoas que tenham preferências por um sistema, mas melhor que o outro não tem, as flores se completam, pode misturar sistema, não tem problema, elas vão trabalhar juntas, e vai ser maravilhoso o resultado que vocês vão encontrar, tá? Então assim, eu misturo sistemas. É bem comum nas minhas fórmulas ter pelo menos uns 4 sistemas, tá? Então, assim, resultado maravilhoso. Porque às vezes uma essência para medo de um sistema vai trabalhar um aspecto do medo, da outra vai trabalhar outro. Então, assim, a gente vai juntando o buquê para ela ficar toda redondinha e trabalhar todo o aspecto daquele medo, tá? Então é bem bacana, assim, eu gosto muito. Os florais de Saint-Germain, eles são bárbaros, gente, eles trabalham muito a questão espiritual e de proteção, assim, quando é coisa de proteção eu vou direto, às vezes, pro Saint-Germain. Tem várias essências boas nos outros sistemas, mas normalmente o que me ocorre primeiro de proteção são as essências de Saint-Germain. Mas ele tem 89 essências, ele é super completinho, é maravilhoso, eu uso bastante, assim, aliás, eu uso bastante tudo. Tá? Porque eu trabalho com 5 sistemas e direto, eu tenho 7 no meu consultório, mas 5 eu tenho completo. Então eu trabalho muito com esses 5 que eu tenho completo, que é Alaska, Bach, Saint-Germain, Califórnia e Bush australiano. E eu misturo tudo e eu tenho resultados maravilhosos, muito rápidos, tá? Porque eu não gosto de trancar meus clientes, tem que ficar vindo. Eu quero que eles melhorem e tenham boas lembranças de mim e me indiquem para as outras pessoas. E olha, Joana, resolve o teu problema rápido, tá? Por quê? Porque se a gente souber combinar bem as essências, a gente vai sentir um resultado rápido, tá? Então aquela coisa de, floral demora para atuar. Não, ele não demora, tá? Eu não tenho como prever o tempo para a pessoa conseguir perceber mudanças, tá? Porque vai muito da percepção da pessoa e também de cada um. Tem gente que se responde super rápido, tem gente que demora um pouquinho mais, mas uma coisa é certa, se a pessoa não percebeu nada de diferente e as pessoas em volta dela também não perceberam nada diferente, é porque se errou nas essências, tá?
Se pode fazer um spray com hibisco? Pode sim, pode de tudo. Pode botar no ar, fazer um clima romântico. Pega essas essências aí que eu botei de sugestão no e-book, manda fazer um spray e passa no quarto de noite, prepara o quarto, vai ser bacana. Usar florais em aromatizador funciona? Se for aromatizador quente, eu não recomendo, tá? Esquentar a essência floral, não. Mas se tu quiser botar num spray pra borrifar no ar, sim. A Gi tá perguntando, então seria bom trabalhar um problema de cada vez? Gi, é difícil a pessoa, os problemas não estarem linkados, interligados entre eles, tá? Então assim, ó, eu escolho temas para trabalhar e vejo o que tem muito, o que tá mais conectado àquele tema, e aí nisso eu misturo as essências que vão resolver aquele tema. Então assim, eu trabalho por vidro mais ou menos, tá? No máximo até 3 temas da vida da pessoa. E aí tipo um descascar de cebola. Vamos pro que é mais urgente. É isso aqui? Tá. Tarará. Melhorou? Vamos passar para a próxima etapa. Então eu trabalho assim, tá? Mas normalmente tá tudo muito interligado. Então assim, ó, tenta enxergar essa pessoa como um ser completo, tá? E aí com o tempo e com a prática a gente vai percebendo né, as essências que se combinam melhor, que ajudam a não dar, por exemplo, tantas reações. Então se tu vai trabalhar um floral de raiva, normalmente a pessoa, se guarda raiva, vai sair chutando o cachorro na rua. Então assim, a gente tem que ter esses pequenos cuidadinhos de deixar a pessoa mais tranquila, trabalha a raiva, mas dando um suporte emocional para aquela pessoa, para ela passar por esse momento da melhor forma possível. Validade dos florais depende muito da concentração do conservante. Então assim, pode ser uma semana, pode ser um mês. Eu fiz teste de prateleira, né, na época que eu ainda tinha farmácia, e eu vi que os meus florais eu podia dar 3 meses em 20%, tá? Eu não achei nenhuma legislação que diga que eu não posso dar esse prazo de validade. Eu tenho florais aqui na minha casa que tem 3, 4 anos, que eu não acabei de tomar por qualquer motivo, e eu deixo aqui para olhar como é que ele está se comportando, se ele contaminou ou não contaminou, e eles são perfeitos. Eu tenho floral de 3, 4 anos, perfeito. Tu bota contra luz, tá translúcido, tu experimenta, o gosto não tá alterado. Floral estragado, vocês botam na boca, vocês sabem que tá estragado, porque muda o gosto, fica horroroso, tá? Não tem como duvidar. Gente, eu preciso terminar essa live, passou super rápido, né? Porque senão eu não vou conseguir salvar. Então eu agradeço a presença de todos vocês aqui. Segunda-feira tem um novo e-book. E aí, quinta-feira que vem a gente se encontra de novo aqui na live para tirar dúvidas todas da semana. Tá certo? Muito obrigada pela presença de todos vocês. A Gabi, deixa eu ver se eu consigo responder a Gabi. Qual a porcentagem de blend que você usa para recém-nascido e mamãe? Recém-nascido, eu faço normal 20%, mando botar na água do banho, tá? E para mamãe, pode ser os 20% também, é só 4 gotinhas. Caso de viagem de aviação, como faz a conservação? Leva na mala, num potinho, tem os estojinhos para proteger, tá, gente? Depois eu vou mostrar aqui para vocês. Tenho para proteger o floral das radiações. Um beijo para vocês, senão eu não vou conseguir salvar essa live. Tchau, tchau.